Falando, não, eu expliquei para você que eu sou um velho tecnofóbico. Só um minutinho, peraí. Tudo certo? Tá. Então tá, vai lá, vai lá. É que a minha filha veio aqui me auxiliar, cara, porque, nossa, eu sou muito ruim com esse troço. Agora, eu tava fazendo tudo certinho. Agora ela clicou em alguma coisa que de repente apareceu. Agora, o que ela Ó, clicou, eu também não faço a menor ideia. Entendeu? Mas você tá enfim, bem, Márcio? eu tô bem, cara, eu tô bem. Olha, Isso aí. obrigado aí, Oi. desculpa essa demora para conseguir entrar, cara, mas infelizmente, né, eu também tô tentando me adaptar a essas novas tecnologias. Aquilo que eu falei para você, eu nunca fiz uma live, é a primeira vez que eu faço uma live com você. E por que eu nunca fiz? Primeiro, eu não entendo absolutamente nada de Instagram. Aí as pessoas, eu mandei uma mensagem para você, cara, mandou aonde? No Instagram. Eu falei, bicho, eu não sei mexer. Quem auxilia é minha filha. Quando ela pode auxiliar, ela tem um monte de coisa que ela faz, então. E aí, tem que postar alguma coisa, ela que pode. Você me segue? Eu falei, não sei, como é que é isso? Não faço a menor ideia. Te juro, cara, eu sou muito ruim com isso. E aí, quero aproveitar que eu já estou com você e pedir desculpas às pessoas que de repente tentaram falar comigo e não conseguiram falar. É porque eu sou muito ruim com isso. Não é maldade, não. Eu sou ruim demais. Imagina. Eu já quero te agradecer, tá, pela confiança, agradecer a sua disponibilidade também, Obrigado, né, cara. por Isso. ser a sua primeira live. Eu tenho certeza, né, que é um mérito de confiança em relação ao nosso trabalho, tá? Então, assim, nós vamos seguir esse bate-papo aqui de forma bem descontraída com a participação do público. Eu já tenho algumas perguntas que já tinham me direcionado já alguns dias atrás, mas por conta de um imprevisto, né, vale até ressaltar para quem está chegando agora. Não foi possível a gente realizar na data que foi sugerida, dia 13, né, mas estamos aqui para a gente bater um papo e falar um pouco do seu trabalho. É. Já são mais de 20 anos de trabalho, então você tem muito legado para falar e vai falar também com propriedade um pouco do seu trabalho. Mas, Márcio, olha só, você além de você ser dublador, você também é radialista, né? É, É, na verdade, locutor publicitário. Radialista é o cara que trabalha na rádio. Eu faço locução publicitária. Já fiz rádio e tal, mas não é a minha praia. Faço locução publicitária. a mesma pergunta que eu fiz para os outros atores dubladores é o que eu vou iniciar o nosso bate-papo aqui. Como que surgiu o interesse para você entrar nesse mercado da dublagem? Rapaz, a dublagem, primeiro que eu sempre gostei muito de dublagem, né? Então, eu nunca vi um filme que fosse legendado. O filme só tem legendado. Não vou assistir. Mas não quero assistir, eu quero ver dublado. Né? Primeiro, o meu inglês é The Books on the Table. Então, tu imagina como é que é. Cara, então, quer dizer, se eu tiver que ficar traduzindo aquilo, ou então, não, lê a legenda. Tá, mas aí eu não vou ver o filme, eu vou ficar lendo a legenda. Então, cara, só dublado. Então, eu sempre gostei do dublado. E, e eu sempre tive esse registro mais pesado de voz, né? Essa voz de monstro, essa voz arranhada e tal. O pessoal tenta a comunicação. Aí eu fui para. Eu iniciei na locução em 1992. E foi quando eu comecei na locução, comecei a trabalhar e tal. E aí o tempo foi passando, a dublagem realmente era uma coisa que chamava minha atenção. E, e eu tenho um amigo que é o Tunico, o Beisola da Grande Família. E ele falou, cara, pô, vou fazer um curso de dublagem. Eu falei, pô, de repente, né? Mas tem que ser ator. Eu falei, eu não era ator, né? Bom, aí eu resolvi fazer com ele o curso de dublagem. Fomos lá na aula do Hamilton. E aí, cara, quando eu fiz a minha primeira aula, eu falei, cara, que mundo gostoso é esse daqui. Mas eu não era ator. Vou até te contar uma coisa bacana, que eu já até conversei com ele sobre isso. E, e eu fiz aquele curso todo, né? Sem ser ator, aprendendo. Fiz uma amizade muito bacana com o Hamilton Ricardo, falecido Hamilton Ricardo. E aí um dia ele me levou lá na Herbert. A mim e mais uns 2 ou 3 colegas, nós entramos lá na Herbert, aquele mundo maravilhoso. E eu fiquei encantado com aquilo tudo. E eu lembro que tinham 2 pessoas dublando na época, que era a Marisa Leal, e ela estava dublando aquele Baby Sauro. E... Dia 18 ela vai estar comigo. É? Dia Nossa, é uma 19, dia monstra. 19. Ela nem sabe disso, que eu nunca falei isso pra ela. Ela vai ficar sabendo agora. E aí eu entrei, e quando eu vi ela dublando, eu lembro que eu perguntei pro Hamilton, eu falei, Hamilton, quanto tempo antes ela recebe esse texto em casa? Não, macho, ela não recebe. Falei, cara, mas ela não ensaia? Não, ela não ensaia. Falei, como isso, gente? Eu com uma dificuldade absurda de fazer aquele troço,
E ela fazia aquilo assim, direto. Fiquei encantado com aquilo. E depois eu fui assistir uma segunda pessoa dublando, que é um cara chamado Hélio Ribeiro. Um dos caras mais fantásticos que você vai poder ouvir um dia. Esse cara é fabuloso. E eu lembro que ele estava lá ouvindo, gravando, e ele ensaiava uma coisa, falando um monte de sacanagem, um monte de impropérios, e depois ele dublava. Eu falei, Hamilton, são duas versões do filme? Ele, não, macho. Esse cara faz, ele consegue. Eu falei, cara, como que o cara ensaia uma coisa e grava outra? Eu sou um monstro para fazer uma coisa dessa. E aí eu lembro que quando nós saímos, eu já fiquei encantado com isso. Quando nós saímos, eu estava ali, né, sendo apresentado para as pessoas e tal, e aí o Hélio, acho que tinha acabado de dublar, ele saiu, parece que ele ia resolver alguma coisa, então ele veio andando rápido. Já viu quando você joga milho no meio dos pombos? Cara, quando ele passou no meio, e ele passa sacaneando todo mundo, mas com uma cara séria, cara, e aquela algazarra, e eu olhando aquilo, todo mundo rindo, todo mundo brincando, falar, cara, que mundo maravilhoso é esse? Eu quero vir para cá, é isso aqui que eu quero participar, é aqui que eu quero viver os meus dias. E aquilo ali, cara, foi o que me perturbou a minha cabeça para eu ingressar no teatro. Porque se não fosse aquilo dali, talvez eu tivesse empurrado e não tivesse entrado no teatro. Mas aquilo que o Hélio fez naquele dia me deixou encantado com esse mundo. Eu falei, cara, é aqui. Eu gosto da dublagem. E o mundo da dublagem é esse daqui, é aqui que eu quero ficar. E aí, cara, entrei, eu sou um apaixonado e agradecido a Papai do Céu por ter colocado a dublagem no caminho da minha vida, porque é muito bom. Sou muito feliz com isso. Seu início, então, foi na Herbert, que é foi, na verdade, uma grande produtora. Pelo contrário, eu não consegui dublar na Herbert. A Herbert fechou em 2008, exatamente quando eu comecei a dublar. Então eu não tive esse prazer de dublar na Herbert. Visitei a Herbert, como na época um dos alunos do curso do Hamilton era o Gilberto Freixo, que na época era locutor da Globo News e tal, um amigaço, e era ele que fazia a chamada, né? Versão brasileira Herbert Richard. Então eu fui lá, gravei isso, versão brasileira, cara, aquilo era, né? Mas dublar, nunca dublei. Aí, quer dizer, quando eu entrei, doido para ingressar, doido para trabalhar lá, e não tive esse prazer. Tudo bem. A Papai do Céu sabe o que faz. Com certeza. Já se passaram 20 anos, né? O que mudou ao longo dessa carreira, né, o Márcio? É claro, além do fomento da tecnologia, o que mudou no mercado da dublagem? Olha, cara, eu acho que aumentou muito a demanda da dublagem, porque hoje você vê o seguinte, antigamente você tinha os canais a cabo e, né, aqueles determinados canais que você dublava, ou então para cinema. Hoje não, você além dos canais de TV a cabo, você tem o streaming. Então você tem Netflix, você tem, claro, você tem o streaming dos canais também, né? Mas você agora tem Amazon, tem Netflix, tem Apple TV, então a demanda aumentou muito. Com a pandemia, acabou que trabalhos, produções de outros mercados, como o coreano, como o mercado alemão, que não estavam aqui, começaram a chegar para a gente fazer também. E isso foi só melhorando, né, cara? Então, o trabalho vem melhorando justamente por essa tecnologia ter crescido tanto assim, e às vezes me deixa assim preocupado de não conseguir acompanhar tudo isso. E acho que a mudança é basicamente essa, né? Enfim, agora com a pandemia, alguns trabalhos que são feitos remotamente e tal, mas, enfim, a mudança ela é sempre benéfica e sempre para o bem, né? Acredito eu. Então eu não tenho nada de mal para falar. Eu posso citar também a questão da mudança da notoriedade do trabalho de vocês, né? Da imagem do ator. Antigamente a imagem do ator dublador ficava um pouco mais ali oculta, algumas por opção mesmo, né, do próprio ator, outras por opção do cliente, mas hoje as pessoas esses atores dubladores já estão mais evidentes. Para o mercado de trabalho, Márcio, você acha isso uma forma favorável? Você como ator dublador, você acha que quando as pessoas associam a voz do ator, a imagem física dele,
né? Isso é favorável, isso atrapalha? Como você avalia? Cara, eu realmente não sei te responder essa resposta, te responder essa pergunta, porque eu, para te falar a verdade, eu não sei nem como é que eu tenho seguidor no Instagram. Porque, te juro, eu não alimento, eu não faço ideia de como isso funciona. Eu acho meu trabalho uma coisa assim, tão simplesinha, tão. E às vezes eu escuto, puxa, você fez. Eu boto a voz no astro, mas eu não sou o astro. Eu sou um cara que. Eu só boto a voz lá. Então, eu às vezes me surpreendo quando eu vejo a reação das pessoas com algum personagem que eu tenha feito e tal. Mas, na verdade, eu só botei a voz, né? Então, eu realmente não sei te responder essa pergunta. Se é benéfico, se não é. Enfim, talvez não seja o cara mais certo para isso. Entendeu? Olha, eu estou achando que você foi um pouco até modesto na sua pergunta, porque assim como você citou a Marisa, ela vai estar comigo no dia 19. É Sim. claro que nos bastidores alguns entrevistados perguntam, né? Como que está a sua agenda e tal, para a gente tentar ali encaixar. Um dos entrevistados, né? Tivemos um conflito de data e falou que admira muito o seu trabalho. Eu não sabia, mas Meu. você é o principal ator dublador, principalmente de documentários do país. Não existe outro dublador que tenha dublado tantos documentários quanto você, e a sua voz é muito marcante, principalmente na Discovery. Então, assim, modéstia à parte falando, a sua voz é inconfundível, né? Não existe outro ator que tenha feito algo tão próximo, tão parecido com o seu trabalho. E o seu currículo é tão vasto que tem personagens que você nem se lembra mais. Então, assim, o seu legado é muito grande. É muito grande. Talvez você não tenha essa dimensão, talvez você não tenha noção do quanto você já trabalhou e do quanto você vem trabalhando. Eu faço isso todo dia, o dia todo, né? E Pois é. quando eu falo para você que às vezes eu não lembro de um personagem, pô, o cara não valoriza, não, não é isso. O que acontece, Elton? Quando você é um dos protagonistas de uma série, por exemplo, de um filme, aquilo marca você. Então, por exemplo, vamos falar do Ultron. O Ultron tem como esquecer do Ultron? De jeito nenhum. Sim. É um É. blockbuster, né? Para Marvel, né? Você desde pequenininho, eu, por exemplo, sou viciado em HQ. E aí, resultado, quando você faz um personagem desse, você fala, puxa vida, não dá para esquecer. Como foi a primeira vez também que eu dublei Tom e Jerry. Cara, quando eu entrei, aí eu cheguei a me arrepiar de lembrar. Falei, cara, eu vou dublar Tom e Jerry. Eu cresci vendo Tom e Jerry. Então, aquilo me emocionou. E a minha última emoção foi Top Gun, né? E eu falei, cara, meu Deus, eu tive que parar, porque eu realmente me emocionei, né, de estar ali dublando um filme que eu vi, sabe, com 16 ou 15 anos de idade, não lembro exatamente. Então, isso é uma coisa que você não esquece. Agora, você imagina, eu trabalho nisso todo dia, o dia todo. Eu faço várias produções. Em várias produções, você faz uma ponta. Você faz um advogado, ou você faz um porteiro, um taxista, e um garçom, o amigo o amigo do protagonista que tem 3, 4, 5 falinhas. Não dá para lembrar. Não dá para lembrar disso tudo. Você havia comentado comigo até, vamos soltar um podre aqui, Vai lá. de um personagem chamado Xerife Lee, de Sobrenatural. Não lembro. Por que eu não lembro? Sobrenatural é uma série que, sei lá, deve ter o quê? 12, 13, 14 temporadas. Uhum. E ela tem um elenco fixo. Nesse elenco fixo você tem só monstro. Reginaldo Primo, Felipe Maia, Clécio Souto, o falecido Júlio Chaves. Então, só monstro, só fera. Esses não vão esquecer porque fazem parte do elenco fixo. Eu fiz vários episódios de Sobrenatural, com vários personagens diferentes. Alguns personagens seguiram em 5, 6, 7, 8, 10 episódios de uma temporada. Sim, pode ter acontecido, mas não eram personagens fixos. Então, às vezes, para lembrar, é difícil. Então, às vezes, eu vejo postagens. Esses dias mesmo você falou do Xerife Lee, eu procurei, eu falei, cara, o que é isso? Né? Eu vi uma lista de coisas, eu falei, mas da onde saiu? Como é que as pessoas sabem? E aí eu comecei, eu falei, cara, eu não lembro desse troço. Né? E então, às vezes é difícil você lembrar porque não são coisas grandes. São pontas que você faz
Aí acaba sim. que se esquece, né? Não tem como você lembrar. Mas não é de maldade, não. Não é porque você não valoriza o personagem, não. É porque realmente você esquece, por ele ser menor. Entendeu? Não, super te compreendo. Olha só, eu quero te Agora, fazer a primeira pergunta. só para completar, você falou no Ah, documentário, documentário é minha paixão, cara. Porque eu comecei na dublagem fazendo documentário. E os documentários que eu fazia há 20 anos atrás eram de um jeito, hoje é de outro. Por quê? Há 20 anos atrás eu narrava como locutor, hoje eu narro como dublador. Então hoje eu bato papo, hoje eu conto uma história. Antes eu narrava, contava uma história. 1975 e tal, blá 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 blá, blá, o corpo de bombeiros, não sei o que. Isso é narração de locutor. Hoje eu faço uma entendi. narração de dublador. 1975, o Corpo de Bombeiros e tal, é um bate-papo. E acaba ficando mais agradável, entendeu? Porque você tem que ir se reinventando, né? E tentando melhorar. E eu tento melhorar todo dia, cara. Eu acabo de trabalhar, quando eu venho para casa, eu tento colocar aquilo que eu gravei, porque eu não tô assistindo, eu tô trabalhando ainda. Eu tô procurando erro naquilo que eu fiz, que tem um montão, você pode não ver, mas eu vejo. E eu vejo um montão de erro para tentar consertar nos próximos, entendeu? Porque eu quero fazer um negócio bonitinho, eu quero ficar satisfeito quando eu faço aquilo. Desculpa te É cortar. isso aí. Não, que isso, Márcio. Olha só, o Daniel dos Anjos pergunta qual foi o trabalho que mais marcou a sua carreira. Quem fez também essa pergunta foi o Luan. Luan, passou aqui seu sobrenome aqui, desculpa, mas o Luan também fez essa pergunta. Ah, cara, não tem como negar que o Ultron de Vingadores, a Era de Ultron, foi um dos personagens mais marcantes. Na verdade, eu acho que esses seguidores que eu tenho aí, nem sei, sei lá, não sei quantos eu tenho, eu acho que vieram por causa do Ultron, né? Porque realmente foi um personagem muito marcante. Ele fez um diferencial na minha carreira. Hoje eu Uhum. vejo o filme, eu falo, nossa, eu faria tanta coisa diferente nesse filme, mas, né, foi na época, foi o que aconteceu. E foi difícil porque o ator que fez o Ultron é o cara de Blacklist, é o James Spader. Esse cara é um monstro, né, como ator. Então, cara, foi pauleira fazer o Ultron, porque eu tinha que fazer, ao mesmo tempo de fazer uma coisa reta, porque ele era uma máquina, ele demonstrava um sentimento como máquina. E, cara, era uma linha muito tênue para fazer isso. E, e você tem que ter cuidado, porque nessa você acaba entrando naquela cantadinha e tá, cara, olha, um sufoco. Então esse realmente foi um personagem muito marcante que não dá para esquecer. Agora, tive outros, né? Personagens de game, Roadhog, de Overwatch, Urgot, League of Legends, monstro, adoro, adorei fazer o Urgot. Em séries, tem o Detetive Castilho de Vis-a-Vis, que puta, adorei fazer. Tem uma série nova agora que acabou de lançar, Brand New Cherry Flavor. Um dublê em cara nessa série, que eu já havia dublado ele em duas ou três séries, em que ele fazia policiais e ele falava mansinho, devagar, frio, ruim pra cacete o cara. E nessa série, ele é um cineasta, essa Brand New Cherry Flavor, ele é um cineasta que ele tá o tempo todo drogado e bêbado, meu irmão. E o cara é completamente desequilibrado. Então, foi um outro desafio gostoso de fazer com a direção da competente, da doce e competente Hannah Buttel, e me ajudou pra caramba de fazer. E eu tô ali no meio de um elenco cheio de estrelas, né, cara? E eu ali no meio dos caras ali, tentando... Enfim, mas são personagens que me marcaram. Tem mais? Tem mais. Mas, como eu falei, eu queria ter anotado isso para conseguir te falar, porque eu esqueço. Mas o Ultron com certeza foi o diferencial na minha carreira. E a sua voz casou muito bem com o personagem, né, Márcio? Foi um teste. E como que você compôs esse trabalho? Revela aqui pra gente. Ah, cara, eu lembro que eu estava dublando na Rio Sound. No dia eu estava dublando uma novela na Rio Sound. E a diretora na época é a Andrea Morucci. E eu já a conhecia, mas não tinha ainda intimidade com ela. E por acaso nesse dia ela também estava lá. E aí ela conversando lá com a Isis Kostowski e com a Márcia Morelli, ela falou, pô, eu preciso de vozes assim
mais pesadas para um teste de um personagem. Aí, tanto a Isis quanto a Márcia falou, porra, esse cara aí, leva ele para... Ela pegou meu contato e eu fui chamado lá para fazer. Aí ela me explicou, olha, esse cara que faz é o James Spader, de Blacklist, ele tem essa pegada... ele tem essa pegada irônica para falar, mas ele é uma máquina, então você tem que colocar uma ironia e, ao mesmo tempo, fazer uma coisa mais reta. Então eu comecei a assistir Blacklist, eu falei, cara, como é que ele fala? E tal, para tentar pegar aquilo, né? Uhum. E, claro, quando eu cheguei no estúdio, a ajuda dela foi fundamental. O operador, que foi o Léo Pato Rocco, também outro monstro, me ajudou pra caramba. Enfim, e a gente foi compondo esse personagem juntos, né? Eu, a Andréia Morucci, diretora, e o Léo Santos, o Léo Pato Rocco, que é o operador. Se bobear, dubla mais do que eu. Tanto tempo que o cara mexe com isso. Mas nunca sozinho, entendeu, Elton? A gente sempre depende de alguém para te ajudar. E às vezes você está fazendo uma coisa acreditando que aquilo ali está bacana. E ontem mesmo eu estava dublando uma série com o Rodrigo, e aí eu fiz uma cena e o cara estava caído no chão, e aí eu projetei a voz, ele falou, Donde, o cara não tá, ele tá falando, ele tá caído no chão no meio da guerra, mas ele tá falando com a filha pelo rádio, então ele deu uma projetada, mas você projetou muito, você gritou. Eu falei, pô, eu entendi que ele estava no chão gritando para a filha. Não, então não adianta você achar que você vai fazer sozinho. O diretor, ele é fundo. Primeiro, o cara não é diretor à toa, né? O cara é diretor porque sabe o que está fazendo e é um monstro naquilo ali. Então, o que você sabe, de repente, ele sabe 5 vezes mais que você. E ele está ali só assistindo você. Você está fazendo. Ele está ali ouvindo você, prestando atenção na tua intenção, na tua interpretação, no sync e tal. Então, a intenção está errada. Né? Volta lá, olha a cena de novo. Se ele for gentil, ele vai dizer, não, a intenção está errada. Ele está fazendo isso, isso. Se ele for um pouco mais sério, volta lá e assiste que você não assistiu a cena. Entendeu? A gente até brincou quando eu voltei. Então, cara, é sempre assim. É um trabalho de todo mundo junto. Diretor, dublador e operador de áudio. Senão não sai. No caso de Os Vingadores, desculpa, vou pegar o personagem Ultron, em Os Vingadores mesmo. O que você, quando você dublava esse personagem, você via as imagens, você via a ação, ou neste caso não tinha? Eu via as imagens. Em alguns casos, realmente, isso acontece se você não vê, você só vê a boquinha, né? Mas, nesse caso, eu via, sim. Quando você teve que fazer a adaptação do texto também, ô Márcio, ou não precisou? Normalmente sim, né, cara? Normalmente sim, porque às vezes o texto está ali na tua frente. E você acaba que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu vou falar aqui agora, eu vou falar normal. Isso aqui já é o suficiente. Só que eu tenho uma dificuldade danada de falar que isso aqui é o suficiente. Estou falando contigo agora, gravando. Então, quando eu vejo o suficiente, eu já mudo. Isso aqui já é o bastante. É difícil falar suficiente. Por favor, é outro troço que é uma praga para falar. Então, são coisinhas que você já vai mudando, né? E claro, se você não adaptar, você não consegue botar na boca do cara. Então, normalmente, você tem que adaptar e trazer aquilo para a forma como você conversa no dia a dia, né? Senão fica duro. Então, você traz para a forma como você conversa no dia a dia e acaba que vai saindo naturalmente. Então, a adaptação, ela... E, cara, é quase que direto isso. Você olhou, já sabe o que você vai falar. Você acostuma, né, a fazer. E quando você não faz, o diretor, Donde, fala assim, assim, assado, pronto. Se você não conseguiu pensar, ele já pensou junto com você. Ou às vezes ele já sabe o que você tem que falar e ele pensou numa coisa melhor, você soltou uma coisa que não era o que ele tinha pensado, mas valeu, ele vai deixar você passar, entendeu? Mas muitas vezes, pô, Dono, não gostei. Fala assim, 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 ó. Por quê? Porque o cara sabe muito, né? Então, normalmente é isso. Mas a adaptação, ela tem que ser feita assim. E qual o segredo de bastidor dessa produção de Os Vingadores você pode revelar para a gente aqui? Aquilo que realmente, assim, a gente, quanto público de casa, claro, né, não conseguiu ver porque é bastidor, mas que você possa revelar, seja no momento mesmo da dublagem, ou seja já no filme já pronto, já todo editado, produzido. Olha, não teve nada demais assim que eu pudesse chamar a atenção.
Só uma coisa que, por exemplo, eles colocariam um pitch na voz para dar aquele tom de robô. Agora, em várias cenas que eu assisti o filme, não tinha o pitch. Porque quando eu gravei assim, falando bem baixinho. Então, eu coloquei a voz assim nessa região, que normalmente o cara nem precisaria colocar um pitch. Então eu vi, olha, não teve pitch aí. Então, muitas vezes, o que eu gravei é o que foi ao ar. E nós acreditávamos que eles colocariam um pitch no filme todo. E, cara, muita coisa eu vi que estava sem esse efeito. Então, nem posso dizer se colocaram em outras cenas, mas em várias eu identifiquei, não, isso aí é a minha voz. Não colocaram nada. Porque a gente fez isso, a gente colocou, né, esse tomzinho lá embaixo. Tá dentro de um estúdio fechado, então dá para fazer isso bacana. Mas Eu quero, só isso. Nada demais assim que tenha chamado tanta atenção. Quero pegar a audiência do seu público também, Márcio, e falar o seguinte, ó, o Programa na Lente é um programa de TV que vai ao ar. Ele é transmitido pelas operadoras RCA e NET. Ele é transmitido em parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Salvador. Se você não tem acesso na sua TV no Programa na Lente, eu já te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Diariamente, mais precisamente 2 vezes por semana, todas as matérias que vão ao ar, nós disponibilizamos na íntegra em nosso canal no YouTube. Em breve, a nossa entrevista com o Márcio também vai ficar disponível no nosso canal. Lá você vai poder rever a nossa entrevista, acompanhar na íntegra a nossa entrevista e o melhor de tudo, né, compartilhar com amigos, familiares, a história do Márcio. Então aqui nós estamos compilando alguns dos principais personagens, alguns principais trabalhos que o Márcio já fez. Márcio, eu vou te fazer uma das perguntas mais difíceis, se é que eu posso dizer assim, que um jornalista tenha feito para você. Mas vamos lá. Perguntaram, eu tenho que... qual a sua filha favorita? Minha filha favorita é a Mariana. Mariana, minha filha, eu sou um pai duro. Eu sou um pai duro. Sério? Eu não dou mole. Mas a minha filha foi uma das coisas mais gostosas que aconteceu na minha vida, além da minha profissão. E Papai do Céu me deu o segundo presente quando deixou a minha filha fazer o que eu faço. E ela faz muito melhor do que eu, né? A Mariana consegue... não, ela é muito melhor. E eu, cara, eu não dou mole. Quando eu vejo um erro, eu falo, errou. Errou, ali, ó, o erro ali. Então, porque eu quero que o trabalho dela seja melhor que o meu, sabe? Sim. E eu digo para ela, filha, você não tem concorrente, né? Seus coleguinhas não são seus concorrentes. Você quer colocar uma pessoa para superar? Coloca a mim. Vai ser difícil também, né? Então, eu vou superar meu pai, vou ser melhor do que meu pai. Agora, os seus colegas, não tenta, porque não tenta ser melhor do que ninguém. Tenta fazer o seu melhor. E é isso que eu acho que ela tenta fazer, o melhor dela. Então, a minha filha é um orgulho, cara, quando eu vejo os trabalhos dela. Hoje estreou um novo filme dela, em que ela faz um par com Enzo Daniman, que é outro garoto espetacular. E eu estava vendo o filme e vendo a interpretação dela e dele, que menino monstro também. E aí, cara, você fica orgulhoso de ver aquilo, né? Então, Papai do Céu foi muito bom para mim, cara. Porque você vê o seu filho decolando, sabe, em alguma coisa, independente do que seja, mas decolando, e a cada dia que ele está trabalhando, tentando fazer um trabalhinho melhor, você fala, pô, que legal, né? Papai do Céu está sendo bacana para mim, entendeu? E o que eu fiz com a minha filha, cara, de trazer para dublagem, eu tentei fazer antes. Eu tentei fazer com uma prima minha, que é linda, né? É uma boneca ela, e tem uma vozinha gostosa, sabe? E cheguei a levar ela numa aula de dublagem em 2002. 2002 cheguei a levar numa aula de dublagem, mas ela não se adaptou. Ela hoje é piloto de avião, na Itutira. Piloto. Nossa. É a praia dela. E uma outra foi uma sobrinha da minha mulher, minha sobrinha também, né? Que a gente tem uma amizade muito bacana, que eu tentei trazê-la para dublagem e ela nunca curtiu. Ela gosta de teatro e tal, mas
a dublagem, apesar dela admirar a dublagem, ela na época não quis fazer, acho que não tem vontade nenhuma de fazer. Então, quer dizer, não consegui. E com a Mariana, eu fiz de uma forma diferente. Eu nunca mostrei, nunca forcei isso para a Mariana, nunca ofereci isso para ela. A Mariana veio crescendo e toda vez que ela me escutava, ela tentava entender como é que ela estava ouvindo a minha voz naquele cara e eu estava do lado dela e tal. Ou então, quando ela via comercial na TV, papai, filha. Ah, papai. Então, quer dizer, ela via comercial na TV com a minha voz, e papai, ela ficava. Então, ela foi crescendo ouvindo, mas eu nunca ofereci. Mas eu lembro que uma vez eu fui numa apresentação dela de colégio e tinha uma coleguinha dela, cara, recitando lá um texto, um poema. A menina articulava bem pra caramba, falava bem pra caramba. Eu falei, cara, que garota espetacular. E falei com os pais dela, pô, vocês já experimentaram? Não, ela gosta e tal. Falei, poxa, eu tenho um curso assim, assado e tal. Aí eu ofereci o IAB para eles. O IAB também é uma coisa bem bacana na minha vida, porque eu comecei em 2008, mas eu só despontei mesmo na dublagem em 2010, quando eu fui fazer um curso no IAB. Acredite se quiser. Eu cheguei, fiz o curso. No primeiro dia, minha professora era a Fernanda Crispim, que foi outro anjo na minha vida, me ajudou pra caramba. Ela falou, pô, cara, eu conheço você, já escutei. Eu falei, eu narro muito. Ah, pô, essa semana você vai dublar comigo. Naquela semana eu comecei a dublar com ela. Nossa, que E dali, responsabilidade. cara, dali ela já me passou pra Angélica Borges, passou pro irmão dela, Peterson Adriano, eu já passei pra um e blá, 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 blá. E aí, cara, dali pra cá eu não parei mais, né? Então, tava faltando isso. E o IAB me ajudou muito nisso, né? Você viu, eu passei 2 anos quase que só fazendo documentário. E depois que passei pelo IAB, aí eu comecei a dublar. E aí, eu ofereci e tal, falei, então quando sair uma turma lá no IAB, eu vou ligar para vocês. E aí saiu a turma, mandei a Mariana ligar e tal, a Mariana ligou e tal, marcaram tudo. E a Mariana perguntou, pai, eu posso ir junto? Por causa da coleguinha, eu falei, claro, filha, pode ir junto. Aí eu já meti a mão no telefone. Falei, olha só, minha filha vai comigo. Eu quero que ela fique encantada com tudo isso. Não, deixa comigo e tal. Então ela tem que ficar encantada. Aí levei, cheguei no dia de levar a menina que eu tinha marcado de levar. Não foi. Houve algum problema, não me lembro porquê, e a menina acabou não indo. E aí, como eu já tinha marcado, né? E eu falei, Mariana, nós já marcamos, então, e eu vou até lá mesmo, né? Que eu tenho umas coisas para fazer lá. Você quer ir comigo? Ah, então vamos, pai. Aí fomos. Botei ela na aula de teatro primeiro. Quando ela saiu da aula de teatro, falou, pai, porra, adorei. Posso fazer? Eu falei, claro, filha, pode fazer. Aí eu direcionei ela pro estúdio, né? Fiquei de costa pro estúdio para ela ver a tela lá atrás pelo aquário. Ela, e aquilo ali, pai, o que é? Eu falei, filha, aquilo ali é dublagem que o papai faz. Eu posso ver? Pode, filha, pode ver. Aí eu abri a porta, eu não lembro se era a Carla Pompilho ou se era a Flávia Sadi. Porque as duas eram professoras, né? Mas as duas ajudaram muito, né? Então, quando a Mariana entrou, elas já sabiam que tinha que encantar a Mariana. E não deu outra, né? Mariana saiu dali, pai, adorei. Eu posso fazer os dois? Pode, filha, pode fazer os dois. Papai vai deixar. Maravilha. Tô vibrando, né, cara? E, cara, a Mariana começou a fazer, logo depois a Mariana já estava numa novela. E, bicho, hoje tá aí, a Mariana tá com 8 anos de profissão, cara, caminhando para 9 anos de profissão, acredite. Mariana tá caminhando para 9 anos de profissão. Que coisa legal, cara, que coisa legal. Certo. E Um eu dei beijo para sorte Mariana e em também. breve, né, trazer Mariano na lente também para contar a sua história, a gente falar de projetos, de trabalho, vai ser muito bacana. Sim, sim, sim. A Mariana, ela vai ter um pouco mais de facilidade para fazer isso com você. Muito mais do que eu. Eu devo estar falando um monte. Você vê, cara, eu Não. podia ter divulgado isso, né? Mas eu não sei, né? Como fazer, como não fazer. Então, você vê, eu não divulguei para ninguém. Eu acho que da minha rede mesmo, ninguém sabe que eu estou fazendo uma live, né? Então, porque, como eu te falei, eu acho meu trabalho uma coisinha tão simplesinha que quem é que vai querer ouvir o Donde falar? Enfim, Nada, que mas tô isso. falando aí, vamos ver. Ó, inclusive, a próxima pergunta do Geraldo Nunes, ele pergunta o seguinte, foi uma dos directs que eu recebi, tá, Márcio? Ele pergunta se há uma diferença e qual a sua preferência em dublar games ou dublar filmes. Não, o game, ele tem uma forma diferente de fazer.
O filme, eu tenho que dublar a cena que está aparecendo, eu tenho o texto e eu tenho que dublar aquela cena. O game depende. O game tem 3 formas de você dublar. Você pode dublar como no filme, você pode dublar aquele texto que tem ali dentro de uma faixa de tempo, porque eles vão adaptar no boneco a tua voz, ou você simplesmente dubla, faz aquele texto do seu jeito e os caras depois vão fazer lá, né, os preparatórios que eles têm para fazer de colocar a voz na boca. Mas eu não tenho preferência. Eu quero fazer o game, quero fazer o filme, e a série, e o desenho, e o documentário. Eu quero fazer tudo. Não tem diferença, eu gosto de tudo. Tenho um fraco por documentário de vida animal e de vida selvagem. Isso me fascina. Eu há pouco tempo dublei vários documentários para a BBC de vida selvagem e tal, maravilhosos. Dublei um para National Geographic falando sobre Yellowstone, que Yellowstone é um parque sensacional. Então, eu tenho fascinação por documentários de vida animal e vida selvagem, de natureza. Isso realmente é a minha preferência. Mas gosto de tudo. No caso dos documentários, como é o trabalho, né, digamos, é um pouco maior e existe um preparo, né, de estudo também muito intenso, o texto chega antes para você, Márcio? Alguns dias antes para você? Não? Nunca. Nem nesse Nada caso na o texto chega dublagem. antes? Nada na dublagem chega antes para você. Nada, absolutamente nada. Você chega na hora e você... Olha, o diretor vai dizer, olha, isso aí é um documentário, a gente vai falar sobre o parque de Yellowstone e o texto está aí, vamos lá. E em documentário, eu tenho ali aquela janela de tempo, né, para falar. Eu escuto os primeiros loops do documentário para escutar a vibe do narrador original e você vai em cima dele, né? E, cara, e vou fazendo. Eu vou contando aquela história, e vou lendo, e vou contando aquela história, e vou indo. Mas nada que você receba antes. Você acaba tendo essa facilidade de leitura, porque você faz isso todo dia, o dia todo, então... Mas, mesmo assim, a gente erra, né? E erra e refaz, e vai embora. Mas documentário, normalmente, é um pouco diferente da dublagem. A dublagem, você tem que assistir a cena e dublar. Alguns colegas são tão monstros que não assistem. Eles simplesmente dublam, né? Vou te dar um exemplo. Ian Gesteira conhece? Já ouviu falar? Não. Então, cara, esse é outro fera. É neto do Carlos Gesteira, que também sou apaixonado por esse cara. E sou apaixonado pelo Ian. Que garoto fabuloso. E o Ian é um garoto bom de você conversar. Esse é o trabalho dele. Não, o Ian vai ser sucesso absoluto para você. Então, esses tipos de profissionais que dublam assim a cena sem assistir são difíceis. E eu não faço assim, eu não consigo. Agora, documentário não. Documentário eu tenho um pouco mais de facilidade. Eu e qualquer um, né? Só o texto está ali, você vai lendo e vai botando lá na tela e vai dando tudo certo. Não tem muito mistério, não. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, eu converso com o ator e dublador Márcio Donde. Ele vem revelando... Aprendiz, ator e dublador, aprendiz e tal. Eu sempre aprendi. Isso, em breve essa entrevista vai ao ar no programa Na Lente. Se você está fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Salvador e Espírito Santo, eu já te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Diariamente nós colocamos na íntegra todas as entrevistas que vão ao ar. Por exemplo, se uma entrevista que gira em torno de 40 a 50 minutos, no nosso programa na televisão, programa fechado, 30 minutos. Aqui na íntegra você consegue ouvir e ver os bastidores. Aqui você consegue pegar na íntegra também a interatividade aqui da nossa conversa. E o melhor, né, gente?
compartilhar esse bate-papo. Então, depois da nossa entrevista aqui com o Márcio, dê uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, que inclusive o Márcio tem lá na íntegra uma conversa muito bacana. Claro que eu não vou revelar aqui, né, quem é o ator, mas ele veio da televisão, hoje é um também dos atores dubladores aí de ponta, se encantou no mundo da dublagem e hoje ele fala que não deixa a dublagem para voltar para a televisão. Oh, que Tá? Mas tá E lá também, é do Rio? também. Agora eu não posso revelar. Se eu revelar, você vai dar a deixa aí. Mas o Beisola também faz uma revelação bombástica aqui pra gente, né? O Marcos Oliveira, ele faz uma revelação. Ele fez uma revelação bombástica aqui pra gente, que vale a pena também depois dar uma passadinha lá e conferir. O Marco foi que me levou pra dublagem, cara. Ele que me incentivou a ir pra dublagem. E aí começamos lá e tal. Ele acabou que ele não quis, né? É um monstro do teatro, né? Da televisão e tal. Ele acabou que não seguiu em frente. E eu tô aí, tô nessa briga aí. É um excelente ator. E gente boníssima, cara. Um cara muito bacana. Tem uma luz muito legal. Um cara que merece muita coisa boa na vida dele. Verdade. Márcio, obrigado, tá, meu irmão? Obrigado aí pela sua disponibilidade. Cara. Muito obrigado a você. Obrigado por você compartilhar conosco a sua história. Besteira, tá? Porque... Não, que isso. Você é muito bom, cara. O seu legado tá aí. A gente precisava de bater esse papo, de conhecer você, né, a sua imagem, conhecer um pouco do seu trabalho e você contar a sua experiência. Você é um dos feras aí do mundo da dublagem. Inclusive, os seus próprios colegas de trabalho disseram a mesma coisa. Puxa, então, para mim, é um prazer bater esse papo com você. Em breve, eu quero conversar também com a Mariana. Vai ser bacana. Vai conversar. Mas, olha, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Se eu conseguir alguma coisinha na dublagem, eu acho que eu dei muita sorte, cara, porque desde que eu cheguei na dublagem, eu fui carregado no colo. Acredite. É uma grande família, né? E eu tenho amigos muito queridos, pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que me carregaram no colo, que me ensinaram muita coisa e me carregaram no colo. E vou te falar, e carregam até hoje. Tá? Muita gente ainda me carrega no colo. Então eu tenho uma gratidão muito grande pelo meio da dublagem, pelos meus colegas de dublagem que tanto me ensinaram e que tanto me ajudaram e me ajudam até hoje. Então, se não fosse esses colegas me receberem tão bem como fizeram comigo, como fizeram com a minha filha, eu não seria um terço do que eu sou hoje. Então, a minha gratidão, ela é eterna. Tá? Legal esse reconhecimento. Te desejo mais sucesso, muito mais sucesso. Só uma dúvida para a gente finalizar. Quando você fez Tom e Jerry, foi qual ano, mais precisamente? Você se lembra? Tom e Jerry a gente grava direto. Toda hora tem gravação de Tom e Jerry. Mas a primeira vez que eu fiz, sei lá, 2011, 12, não lembro. Mas foi a primeira vez que eu fiz. Mas semana passada eu gravei Tom e Jerry. Eu tenho um personagem fixo em Tom e Jerry que é o mordomo, né, o Cates. Né? Então ele fala, Tom, onde você está, Tom? Ele é todo pomposo e tal. Mas é legal de fazer pra cara. Só aparece os pés, né? Não sei se você já viu. Já. Só os pés que aparecem. Mas é bem clássico, né? Quem nunca viu? Quem nunca? Cara, mas eu agradeço pela sua tentativa. Imagina. Eu demorei a fazer porque, como eu não entendo absolutamente nada, eu tinha uma certa preocupação de chegar aqui e não conseguir, né, ser legal para você, enfim, falar o que você queria ouvir, né? Enfim, mas te agradeço aí pela ajuda. Foi bacana. Acho que correu mais ou menos dentro dos eixos. Perfeito. Inclusive já falaram aqui, acho que foi o Vitor, você é sensacional, e é isso mesmo, você é o cara, você é fera. Só te agradeço pela disponibilidade. Vitor Aguiar? Não sei o sobrenome dele, deixa eu ver aqui. Cara, é amigo meu, sabe? Então vai pintar a coisa de um jeito que não é. Entendeu? Pois é.
Tá bom? Mas não deve Márcio, ser, um ninguém abraço, sabe meu que eu tô querido. fazendo live. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tá bom? Obrigado. Para vocês que acompanharam essa entrevista aqui, muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer o apoio, né, técnico aí da Mariana também. Um beijo no seu Sim, coração, ela Mariana. me falou, Márcio, pai, você tem que seguir ele. Eu falei, então segue aí, como é que faz isso? Aí ela falou, você não segue o cara? Eu falei, mas eu não sei como é que faz. Né, você me seguir, eu não faço a menor ideia como é. Aí ela botou para seguir. Eu falei, tá bom, filha, tá bom, tá resolvido. Aí deu certo, tá vendo? Deu certo. Depois de muita briga. Meu irmão, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado de Imagina, que coração. isso. Que isso. Um abraço, sucesso para você e até o nosso próximo encontro. Até lá. Valeu. Obrigado, gente. Muito obrigado. Beijo grande para vocês. Valeu. Obrigado. Gente, ó, domingo eu converso com a atriz e dubladora também, Marisa Leal. Ela vai revelar aqui os seus grandes personagens, vai falar do início de carreira. Então, por isso que eu te convido mais uma vez a se inscrever lá em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente, tá? Beijo para vocês e até domingo, nosso próximo encontro.